Vejam, vamos começar a falar de contrato novo. Toda vez que eu começo falando desse jeito, vamos começar a falar de contrato novo, eu fico pensando naquela moça da propaganda. Vamos falar de coisa boa, câmera, TechPix. Então, vamos falar de contrato novo? Bora. Vamos falar de contrato de empréstimo. A gente já viu compra e venda, a gente já viu mandato, a gente já viu doação. Vamos começar a falar agora de contrato de empréstimo, em que eu vou dar uma noção geral de empréstimo para vocês agora, para nessa aula começar a falar de mútuo. Para, se não conseguir fechar aqui, no sábado a gente fecha e já começa a falar de comodato. Então, minha pretensão é, no sábado, ou a gente fecha tudo de empréstimo, fala de comodato, e aí, na segunda para terça, a gente já vai falando de depósito, depois de depósito a gente emenda com locação e depois fiança, locação a gente vai levar umas 2 ou 3 aulas, então acho que a gente vai com sobra até o final, dá para fazer aula de revisão, dá para a gente marcar trabalho durante a aula, a gente tem mais tempo, a disciplina de vocês, a turma de vocês é que tem mais gordura. E eu só marquei essa reposição mesmo, porque foi orientação da coordenação. Tá? Se não fosse por isso, acho que o tempo que a gente tem é o suficiente para fechar o assunto. Mas é sempre melhor a gente prevenir do que remediar. Tá? Vai que acontece alguma coisa, algum problema. Eu já tive a oportunidade de, em fim de semestre, ter apendicite e atrapalhar o semestre dos alunos e, no fim, eu ter que repor a aula. Mas vamos lá. Então, o que é empréstimo? Imaginem que um indivíduo, ele vai ceder para outro uma determinada coisa que lhe pertence. Essa coisa, ela pode ser de mais de um tipo. Por exemplo, quando vocês falaram sobre classificação de bens no Código Civil, a gente viu que a classificação dos bens se refere a quê? Eu vou ter N forma de classificação, então, entre as duas grandes classificações, eu tenho os bens considerados em si mesmos, e eu tenho os bens reciprocamente considerados. O que seria bem reciprocamente considerado? Você só avalia o bem comparando um com o outro. Por exemplo, eu só entendo que é acessório se eu tenho pau. Eu só entendo que é uma pertença, uma benfeitoria, um fruto, um produto, se eu tenho o principal. Então, eu faço uma relação entre bens para entender esse conceito e essa classificação. Nos bens considerados em si mesmos, você basta avaliar só aquele bem que você já consegue identificar. Você sabe se aquele bem é móvel ou se ele é imóvel. Você sabe se ele é divisível ou se ele é indivisível. Se ele é consumível ou inconsumível. Então, quando a gente avalia só aquele bem especificamente, a gente consegue identificar, dentro do critério de classificação, N modos. Entre esses modos, essas formas de classificação, uma chama atenção para uma expressão que é recorrente no direito, não só para bens, mas para outros atos no direito, outras figuras no direito. Por exemplo, no processo, a gente usa muito essa expressão quando a gente vai falar de recurso, que seria qual expressão? Bens fungíveis e bens infungíveis. O que é bem fungível? O que é bem infungível? Quando a gente fala de fungibilidade, a gente está falando da possibilidade, na fungibilidade, e na infungibilidade, a impossibilidade da substituição da coisa. Então, se eu posso substituir uma coisa por outra, esse bem é fungível. Então, digamos, por exemplo, eu tenho esse copo aqui, e eu posso trocar esse copo aqui por um outro copo, que tem o símbolo de quê? Do Madalena Sofia, que tem um símbolo de quê? Do Sacramento, do Coque, ou de qualquer outro colégio. Isso seria a possibilidade de substituição que a gente está falando aqui? Não. O cuidado que eu quero que vocês tenham é que quando a gente vai falar de fungibilidade, é pela troca de um outro bem que seja igual, de mesmo gênero, de mesma qualidade e mesma quantidade. O que significa isso? Por exemplo, se vocês me emprestam dinheiro, eu vou devolver dinheiro para você. Mas imagine que vocês me emprestam dinheiro, 10 mil reais, e anotam o número de série dessas coisas, desses bens, desse dinheiro, para que quando eu vá devolver, eu devolva a mesma nota. Deixa eu perguntar aqui para vocês, de que me vale receber dinheiro emprestado se esse dinheiro eu tenho que devolver a mesma nota? O dinheiro eu preciso para quê? Para gastar.
como é que eu vou gastar o dinheiro e na hora de devolver, eu vou devolver o mesmo dinheiro, a mesma nota? Então, eu vou devolver um dinheiro da mesma qualidade, da mesma quantidade, do mesmo gênero. Então, se eu recebi 10 mil reais em notas de 100, eu vou devolver 10 mil reais. Mas como não precisa ser a mesma nota, eu posso devolver de que forma? Em notas de 50, em notas de 10, em notas de 2 reais, e em moedas. Eu posso devolver em moeda? Posso. Moeda é dinheiro. Eu posso estar devolvendo em moeda. Eu já vi gente que estava com muita raiva que pagou a dívida em moedas para fazer raiva no credor, porque ele teria que contar aquele dinheiro todo. Então, quando a gente vai falar de bem fungível, a gente sempre vem na cabeça o quê? Dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é bem fungível por natureza. Só que dizer dinheiro é bem fungível por natureza não significa dizer que dinheiro absolutamente é bem fungível. Por exemplo, uma nota de coleção, dinheiro de colecionador, seria bem fungível? Só para a gente questionar aqui. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta da Seveli. Professor, repete de novo a coisa sobre fungível. Não entendeu. Vamos lá. Silveli, primeiro, isso é assunto do segundo período de Teoria Geral do Direito Civil, que vocês já viram. Eu só estou reavivando a memória para vocês entenderem a diferença de mútuo e comodato. Porque um vai usar bem fungível e outro vai usar bem infungível. Então, o que define cada um dos contratos é o bem que vai ser emprestado. Se vocês não entenderam no segundo período, não vão entender agora o contrato. Por isso que eu estou repetindo tudo. Então, repetindo para você entender bem o contrato que a gente vai falar. Eu preciso saber a diferença de bem fungível para bem infungível. Tá? Ainda tem pagação matéria? Pronto, ótimo. Então, imaginei errado. Eu já estava aqui pré-julgando, dizendo, não estudou direito, Silveli, bora, vamos estudar. Você vai estudar ainda isso, Silveli. Para mim, é a disciplina que eu mais gosto. Teoria Geral do Direito Civil é a menina dos meus olhos, é a disciplina que eu dou aula na UFAL, divido a cadeira com o professor Marcos Bernardes de Mello, e para mim é um prazer fazer isso. E eu adoro essa disciplina, tem muito assunto muito interessante, e entre os assuntos dessa disciplina, direito de personalidade, para mim, é uma coisa que eu me deleito quando eu trato sobre direito de personalidade. Pena que é muito assunto para pouco tempo. Mas nessa disciplina você vai ver que eu posso classificar os bens em bens, como eu estava dizendo, fungíveis e infungíveis. Para facilitar a tua cabeça e dos colegas, use um método mnemônico. Eu me lembro quando eu estava no colégio, professor de biologia, ele tinha duas coisas. Ele achava que era cantor e era torcedor do Corinthians. Então, o que acontecia? Ele fazia um monte de música, levava violão para a escola e dizia, bora estudar biologia. Aí começava a cantar o hino do Corinthians, ou a aula em ritmo do hino do Corinthians. Infelizmente, apesar de eu não ser corintiano mais há muito tempo, eu fui corintiano durante a minha infância, fui preso, paguei minha pena por isso, fui para a cadeia, depois de ter saído da cadeia, encontrei Jesus e virei São Paulino. E aí, o que acontece? Eu me lembro até hoje dessa música infeliz, porque o professor ficava cantando, e era o ritmo do hino do Corinthians. Já Tiago é corintiano, né, Zé? Pelo visto, deve ser. Ainda bem que a gente está em distanciamento social, porque senão eu já olhar minha carteira. Corintiano e flamenguista sempre é uma coisa complicada. Mas vamos lá. Olha, já pensou? São Paulino. Não tem nada que possam falar de São Paulo. Nada. Ninguém fala nada. Vamos lá. Quando a gente vai falar de bem fungível, eu sempre lembro dessa aula de biologia. Por quê? O professor usava métodos para a gente memorizar. E aí, ele dando aula de biologia, ele cantou lá para a gente, salve a insulina, que o pâncreas fabrica aos montões, se não fabrica, diabetes vem complicações, e a adrenalina, ela vem da suprarrenal, tiroxina, tireoide, bócio e iodo e sal. Aí,
lá no colégio, eu ouço esse negócio, fico decorando a música por conta da prova, e aí lembro até hoje desse negócio. Olha só como é que às vezes o método de educação facilita. Se você usar um método mnemônico, sempre grava melhor na cabeça. Tá? Então, eu uso certas técnicas, às vezes, que pode parecer brincadeira e você acaba aprendendo mais fácil. Tá? Às vezes, meu filho tem dificuldade aqui para estudar alguma coisa, eu começo, faço uma brincadeira com ele, ele fala, pai, que piada horrível. Aí cai na prova, ele lembra da piada horrível e acerta a questão. Mais ou menos isso. Criem algum método para vocês lembrarem. Um método que eu uso muito para os meus alunos é o seguinte: bem fungível é bem substituível. E bem infungível é bem insubstituível. O cuidado só que a gente tem que ter é que essa substituição, essa possibilidade de substituição, não é por qualquer coisa. Por exemplo, bem fungível, eu tenho esse celular que eu vou substituir por esse copo. Isso não é fungibilidade. Fungibilidade seria trocar algo por uma coisa igual. Então, se eu tenho um livro específico, de um autor, um volume específico, uma edição específica, e impresso por uma pessoa, a pessoa tem que devolver o mesmo livro. Por quê? Porque é um bem infungível. Esse bem infungível. Ainda mais, a gente até brinca isso no direito, que quando você conhece autor e você pede autógrafo para ele, a gente normalmente, no meio, os professores de direito civil, a gente brinca dizendo o seguinte, deixa esse livro infungível para mim. Por quê? Porque vai estar lá, José Barros, com carinho e estima do autor tal. E aí vai lá e assina. Isso deixa o bem infungível. É óbvio que eu ainda posso passá-lo adiante, dar para alguém, vender e tudo mais. Mas o valor principal daquele livro é para mim, porque está dedicado para mim. Aí a gente diz, torne ele infungível. O livro, por si só, ele já é infungível. Quando vocês pegam um livro na biblioteca, vocês não podem devolver outro. Nem mesmo se for igual. Por quê? O livro tem um tombamento. Tem lá um registro na biblioteca em que se você devolver outro, você tem que dizer, perdi, fui roubado, mas comprei outro e está aqui. Aí eles vão fazer um novo tombamento, vão registrar e tudo mais. Por quê? Uma coisa que é importante que vocês saibam, às vezes você tem certos bens que, como por exemplo o caso de tombamento, se desaparecer, o responsável pode até responder por crime. Então a gente tem que ter cuidado por isso, entre outras coisas. Então, os bens que seriam infungíveis são os que são insubstituíveis. Eu não admito trocar por outro. Por exemplo, eu estava falando que dinheiro é bem fungível por natureza. Mas eu disse, olha, tenha cuidado que eu não posso ter o dinheiro como bem absolutamente fungível. Eu tenho certos dinheiros, vamos usar a expressão dessa forma, em que haveria uma infungibilidade. Por exemplo, fazendo uma brincadeira e depois falando sério. Quem já leu aqui o Tio Patinhas? Se vocês leram o Tio Patinhas ou assistiu na TV, eu lia de uma forma, conto mais Tio Patinhas durante a minha infância e o Pato Donald. E quando chegou numa certa idade, eu diminuí a leitura deles e já comecei nos heróis de Marvel e da DC. Aí já fui chegando na adolescência e comecei com outra leitura. Mas era um gibi por dia, e minha mãe comprava porque ela sempre estimulou muito a leitura. Minha mãe tinha em casa 5.000 livros e já tinha lido esses livros umas 2 ou 3 vezes, pelo menos cada um. Ela lia um livro por dia ou um livro a cada 2 dias, dependendo do tamanho do livro. Então, eu lia muito. E o Tio Patinhas tem uma coisa que é bem peculiar dele, para quem nunca viu, que ele, quando era criança, ele engraxando o sapato, ele recebeu uma moeda. Essa moeda ele deu o nome de número 1. Por quê? Porque o Tio Patinhas, desde criança, ele era avarento, mão de vaca. E aí ele guardou essa número 1, a primeira moeda dele, que, segundo ele, essa moeda dá muita sorte para ele. Ele só tem a fortuna que tem por conta da número 1. Então ele deixa lá no cofre dele, que está cheio de moeda, essa separada numa redoma. O que acontece é que a maga patológica, ela quer roubar a número 1 para derreter no Monte Vesúvio e fazer um amuleto para ela, porque essa moeda dá muita sorte mesmo. Então vamos lá, fazendo uma brincadeira. Se eu pegar dinheiro emprestado com o Tio Patinhas, ele me emprestaria a número 1 para eu devolver
esse dinheiro para ele através de outro dinheiro? Por exemplo, eu recebo 10 mil reais de um banco emprestado e eu vou devolver 10 mil, mas não os mesmos 10 mil, outro 10 mil reais. É o valor, é a moeda que é igual. Então, a qualidade, a quantidade e o gênero são iguais, mas você troca o bem. Então, eu recebo um e entrego um outro igual. Então, a substituição, a possibilidade de substituição, seria entregar a mesma coisa. Não é aquela exata, mas uma igual. No bem infungível, você tem que devolver exatamente a mesma coisa. Então, se eu conseguisse, eu sou o Pato Donald e consigo emprestado com o tio Patinhas a número 1. Se ele me empresta qualquer moeda, eu posso devolver qualquer outra moeda, mas se ele me empresta a número 1, eu tenho que devolver a número 1. Então, eu faço essa brincadeira por quê? Bora lá. Eu acho que vocês já viram, eu já devo ter falado mais de uma vez desse programa com vocês, eu acho que toda vez que eu vou falar, eu faço essa mesma afirmação. Já devem ter visto um programa do History Channel que chama Trato Feito. E tem várias versões, tem uns spin-offs menores, menos conhecidos, mas normalmente o que aparece no Trato Feito, entre outras coisas? Aparece alguém com alguma moeda, com alguma nota que é bem peculiar. Peculiar por quê? Porque é antiga, uma das possibilidades que a gente mais pensa quando fala de dinheiro de coleção. E uma coisa que, assistindo o programa, eu descobri, porque eu não sabia disso, de notas que são impressas erradas. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar um papel aqui, eu estou sem papel, mas imaginemos o seguinte, está aqui a folha, aí quando eu estou imprimindo na Casa da Moeda, a folha dobra. E aí o fundo da nota eu imprimo na frente, e depois que eu desdobro a folha, porque ela dobrou na hora da impressão, uma parte fica em branco. A gente diria, isso é lixo. A Casa da Moeda vai descartar, vai jogar fora. Nos Estados Unidos, eu desconheço isso no Brasil, eu faço coleção de moeda, mas de uma forma bem amadora, mas nos Estados Unidos, essas notas valem uma fortuna. Quanto pior for o erro de impressão, mais caro é. Então, me lembro de um episódio que um rapaz chegou com uma nota de 10 dólares na casa de penhores e disse, olha, quanto é que você me paga por essa nota desse jeito aqui? Aí o Richard, ele chega e diz, olha, eu pago para você 10 dólares. Por quê? Ele fez uma piada, porque a nota é de 10 dólares, ele pagaria 10 dólares. Normalmente no programa, quem já assistiu sabe disso, eles chamam um avaliador. O avaliador chegou e deu o preço na nota. Preço, $1 milhão por um papel impresso errado. Eu faço isso em casa, gente. Os caras pagam $1 milhão por um papel que foi impresso errado. Eu faço em casa. Se é esse o problema, eu vou começar a imprimir nota errada em casa para ver se vale algum dinheiro. Óbvio que não vai valer, porque teria que ser impresso por erro na Casa da Moeda e por erro da Casa da Moeda ter saído de lá, porque eles deveriam destruir. Então, essa nota vale $1 milhão. Será que esse cara, se emprestar para um museu, para uma exposição, algo do gênero, ele vai ligar se voltar uma nota comum de 10 dólares? É óbvio. Por quê? Porque aí não é dinheiro, pensando da forma tradicional, que seria fungível. Vai ser um dinheiro infungível. Então, o que define o bem como fungível e infungível? É o bem por si só? Não. É a situação concreta que você tem que avaliar quanto à fungibilidade. Por exemplo, um dinheiro que ainda é moeda corrente, ele, em tese, é um bem fungível. Então, se eu tenho reais, esses reais são fungíveis. E eu empresto para vocês em uma nota de 50 reais, vocês podem me devolver 5 notas de 10 reais. Uma nota de R$1 com 2 de 20. Ou uma outra nota de 50 reais. Mas a mesma nunca vai ser, como água no rio. Você olha o rio nunca é o mesmo, porque depois que ele passou, aí já é outro. Então, a mesma coisa a gente vai ter aqui quanto a dinheiro. Ninguém recebe dinheiro emprestado para não gastar e devolver o mesmo dinheiro. Você vai receber, vai gastar em alguma coisa, em futilidade, coisa importante para você, e vai pegar, vai fazer mais dinheiro, e desse dinheiro que você fez mais, vai pagar para o seu credor. Só que às vezes você pega uma coisa emprestada e essa coisa não tem chance de ser substituída. Por exemplo, um livro numa biblioteca. Ninguém pega o livro na biblioteca e diz, vou te devolver um livro. Não, é este que você tem que devolver.
Não pode ser nem do mesmo autor, da mesma edição, nem nada. Tem que ser este. Esse livro é tombado pela biblioteca e só você está pegando e só você vai devolver. É apenas esse livro, não outro. Daí a gente tira a infungibilidade do bem. Então, tenham cuidado porque os bens fungíveis são substituíveis. Por qualquer outro bem, não. Por bem de mesma natureza, por bem de mesma quantidade e mesma qualidade. Então, estou emprestando real, vou devolver real. Estou emprestando semente de abóbora, vou devolver semente de abóbora. Mas eu não posso receber emprestado real e devolver semente de abóbora. Aí não é empréstimo. No caso, o que a gente vai ter aqui é uma dação em pagamento. Direito das obrigações, semestre passado. Eu devo dinheiro e devolvo um semente. O credor aceitando, tudo bem. Mas ele não é obrigado a aceitar, eu também não sou obrigado a pagar isso. Então, visto isso, quando a gente fala de empréstimo, vocês vão ver que eu tenho dois tipos de empréstimo no Código Civil. Mútuo e comodato. O que é o contrato de mútuo? O que é o contrato de comodato? O contrato de mútuo é empréstimo de coisa fungível, substituível. E comodato é empréstimo de coisa insubstituível. Então, quando eu tiro dinheiro emprestado no banco, como é que eu sou chamado? Por exemplo, a Caixa faz muito empréstimo de dinheiro. Financiamento para casa, para o sistema financeiro da habitação, hoje sistema financeiro imobiliário. Ela faz uma série de empréstimos. E esse empréstimo que ela faz, as pessoas que recebem empréstimo são o quê? A gente chama como? Mutuário. Então, tem uma associação de mutuários da Caixa Econômica Federal. Se eu sou o mutuário quem pega o dinheiro, a Caixa que me emprestou é quem? O mutuante. Só que quando eu vou pegar um bem que é infungível, aí já não é mútuo, é comodato. Por quê? Porque eu estou pegando emprestado um bem que é insubstituível. Esse bem sendo infungível, insubstituível, eu tenho que devolver exatamente esse. Por exemplo, eu fechei um contrato de fornecimento de sinal de TV digital para casa. E aí foi feito o quê aqui? Uma instalação no aparelho, tem um decoder na minha casa, que é da NET, ou Claro hoje, né? Ou que é da Sky, e assim por diante. Eu posso, quando desfizer o contrato, chegar e falar, Claro, olha, eu tenho um aparelho aqui velho que está sobrando, da época que era da NET, ficou aqui, ninguém pegou, vou devolver esse no lugar desse novinho, vou ficar com o novinho para mim. Eu chego para a Sky e digo, ao invés de devolver esse aparelho seu da Sky, eu vou devolver da DirecTV. Olha, a Sky comprou a DirecTV há um século atrás. Ou pior, vou devolver uma antena da Texat, aquelas antenas gigantes de alumínio que tinham pelo menos 1,5 m de diâmetro. Pelo menos 1,5 m. Então, imagine, ao invés de devolver aquela anteninha pequenininha, você devolve uma monstruosidade gigante que se usava 20, 30 anos atrás. Então, eu posso devolver outra coisa que não a que eu tomei emprestado? Não. Posso devolver uma igual? Não, tem que devolver exatamente aquela. Tem número de série e tudo mais. Eles anotam para isso. Então, quando a gente vai fazer um comodato, eu tenho um empréstimo entre o comodante, que é quem empresta a coisa, e o comodatário. E o comodatário faz o quê? Assume a obrigação de cuidar daquela coisa e devolvê-la ao término do contrato. Só que aí essa coisa é infungível. Vocês todos já fizeram um contrato de comodato. Por quê? Porque pegar o livro na biblioteca é comodato. E a gente não imagina isso. Então, a gente começa a entender que a nossa vida é cercada por contratos quando a gente estuda contrato, porque antes disso a gente nem vê o contrato. A partir desse semestre, quando alguém perguntar para você, você está passando mal, tem alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Aí você diz, estou vendo contratos. Aí a pessoa vai perguntar, com que frequência? O tempo todo. É mais ou menos igual ao sexto sentido, só que ao invés de você ver pessoas mortas, I see dead people, você vai ver contracts, você vai ver
contratos por aí. E é mais ou menos isso. Pode parecer brincadeira, mas estou falando sério. Vocês vão começar a perceber a existência de contratos aqui e acolá. Então, você, quando pega um livro da biblioteca, você está fazendo um contrato. Você, quando tira um empréstimo num banco, você está fazendo um contrato. Mas se você chega para um colega e fala, cara, me dá R$ 10 para eu fazer um lanche e eu te pago amanhã, você também está fazendo um contrato. E aí é o que a gente vê aqui, tudo isso é empréstimo. A gente não percebe, mas faz contratos de empréstimo, e aí esse contrato de empréstimo é regulado pela legislação, em especial pelo Código Civil, seja ele como mútuo, se a coisa é substituível, os R$ 10 que eu pedi para o colega, ou os 10 mil que eu tirei no banco como empréstimo, e o comodato, que é o quê? O livro que eu peguei na biblioteca, ou então aquele aparelho de celular que me entregaram para poder torrar o meu pacote de voz e de dados. Você tem empresas de telefonia que, quando a pessoa tem um bom contrato, ela empresta o aparelho. Eu, por exemplo, quando exerci um cargo de chefia na UFAL, quando eu era o diretor da faculdade, eu tinha um celular que era da UFAL. Só que não era da UFAL, era emprestado pela Vivo para a UFAL, e a UFAL deixava comigo. Então, eu era o possuidor direto do celular, usava para os interesses da universidade, nunca fiz uma ligação. As ligações que saíram no período que eu era diretor foi quando eu emprestei para uma coordenadora para ligar, porque vinha a visita do MEC, então deixei o telefone com ela e falei, fique com você, use como você achar melhor. E aí depois ela me devolveu, e quando eu saí da direção, eu deixei lá na universidade o telefone. Tá? Por quê? Porque eu recebi um comodato. Eu recebi uma coisa que eu tinha que cuidar, que guardar, e que ao término do contrato devolver. A mesma coisa ao FAO. Ao término do contrato que ela tinha com a Vivo, ela tem que devolver o aparelho para a Vivo, porque, na verdade, a Vivo não vendeu nem doou para a universidade, mas emprestou em comodato, fez um contrato de empréstimo. Isso é muito comum a gente fazer isso. É muito comum a gente fazer contrato de empréstimo e muitas vezes a gente não imagina que está fazendo esse contrato. Então, tenhamos cuidado dentro disso. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Silveli, então a coisa fungível é a possibilidade, a fungibilidade, não a coisa fungível, é a possibilidade de substituir a coisa pelo mesmo bem, um bem igual. Seria isso, Silveli. Ou e na mesma quantidade, não é os dois. Se eu recebi R$ 10.000, eu vou devolver R$ 10.000. Agora, se eu vou devolver R$ 10.000 em notas iguais a que eu recebi, equivalentes a que eu recebi, ou notas diferentes, o que interessa é devolver R$ 10.000. É como receber 1.000 quilos numa semente. Eu não vou devolver as mesmas sementes. Por quê? Porque eu consumi, eu tive que fazer um plantio. E aí, do plantio, me valeu 3.000 quilos de semente. Eu vou te devolver 1.000 e fico com os 2.000 que teve de lucro. Eu posso fazer isso? Posso. Isso não é um contrato de mútuo, porque semente, dinheiro, são bens fungíveis. Agora, quando eu fizer empréstimo de outra coisa, e aí o caso mais simples para vocês gravarem na cabeça de vocês, pegar um livro numa biblioteca, isso é empréstimo comodato. Por quê? Porque você não pode trocar coisa. Um exemplo que a gente pode usar agora, vamos lá, um exemplo que a gente pode usar agora são os empregados que estão trabalhando em teletrabalho. Não sei se vocês estão fazendo esse tipo de trabalho, eu estou, vocês estão vendo aqui que a gente está trabalhando em teletrabalho, e aí o que diz a nossa legislação? A gente tem uma medida provisória, que é a MP 927, que regula algumas coisas de direito do trabalho nesse tempo de coronavírus. E aí o que acontece? Como a gente está tendo que fazer isolamento social, a medida provisória diz, os empregados em que o empregador opte pelo teletrabalho, no nosso caso aqui, caso ele não tenha o aparelho e a infraestrutura, o empregador vai ter que emprestar em comodato. E aí, por que a MP diz em comodato? Porque não pode ser cobrado nada do empregado. Não me está sendo vendido um aparelho.
O que a legislação determina é que me seja emprestado. Então, por exemplo, esse notebook não é meu. Eu nunca tive notebook. Essa internet não é minha, porque eu nunca tive. Então, o que vai acontecer? A Unity tem que vir aqui, abrir, montar uma infraestrutura e ela vai me emprestar esse aparelho. Então, se esse aparelho não fosse meu, poderia acontecer isso. Terminou a pandemia. Vamos todo mundo voltar para o trabalho presencial, físico. O que eu tenho que fazer com esse aparelho? Devolver. Pode ser um outro aparelho? Ao invés de devolver um notebook moderninho, todo fininho, leve e funcional, eu posso devolver um dos primeiros notebooks. Vocês já viram um dos primeiros notebooks? Tinha um pai de um colega, eu era criança, que tinha um notebook. Era uma mala dessa altura, e aqui eu estou falando a mala dessa altura, ela é em pé. Ela era dessa largura, era uma mala, como se fosse mala mesmo de viagem, em que você abria uma telinha desse tamanho, num teclado típico de teclado de computador mesmo, e na verdade o que era? Era um desktop com alça. Era um computador de mesa, só que com a alça, e que você ia carregar. A gente chamava isso de notebook. Hoje, desktop, às vezes é mais leve e menor do que notebook. Você tem uns computadores de mesa que são pequenininhos. E aí, veja como é que funciona. Me lembro até hoje, Tainá, esse pai desse colega foi levar para dar uma atualizada e a gente já estava trabalhando com um notebook bem fininho. Sim, bem fininho, mas era um terço do dele. E ele levou para dar uma atualizada e perguntou para o cara, olha, o que dá para fazer aqui? Ele falou, a gente arranca tudo de dentro, bota a terra e vira uma caqueira. A gente planta, bota umas plantinhas, porque é para isso que funciona. Você não vai conseguir fazer nada nesse notebook depois de 10 anos que está utilizando. E eu tenho aqui em casa, por questões ambientais, não jogo fora, mas tem um negócio da prefeitura que eu vou chamar, que eles podem vir pegar. Tem uns notebooks bem antigos, do começo da minha advocacia lá, em meados para fim dos anos 90. Notebook tem lá os seus quase 30 anos. É coisa de museu. Se eu quiser guardar como uma peça de museu e, de repente, daqui a algum tempo, quando valer dinheiro, porque é vintage, porque agora o povo tem essa frescura, né? Você bota um nome diferente e cobra caro. Você vai comer carne moída prensada na mão, você diz, não, isso é hambúrguer gourmet. E aí o notebook que é velho, você diz, não, ele não é velho, ele é vintage. Aí, como é vintage, aí você diz, não, é mais caro. Mais caro do que um Mac Air. Aí você vai lá e cobra uma fortuna por isso. Tem casos desse jeito. Então, tem que ter cuidado. Eu vou ter uma peça como essa, por exemplo, ela é insubstituível. Se alguém me pedir emprestado para uma exposição, por exemplo, não pode entregar outra coisa no lugar. Nem mesmo coisa melhor. Vamos lá. Por exemplo, eu pedi emprestado para vocês um Fusca. Eu acho que um dos primeiros Fuscas que existe é 66, 67, por aí. Eu pedi para você um Fusca que você tem. Fusca antiquíssimo, aquele de janela partida, e você me emprestou para uma exposição. Eu gostei tanto desse Fusca que na hora de devolver eu disse, vou te devolver o carro, mas vou te fazer um favor. Vou te devolver um outro carro. Tome a minha Lamborghini Aventador. E aí eu vou te devolver. Aí você diz, não, não aceito. Você tem direito de dizer não aceito? Ou a pessoa seria obrigada a receber coisa melhor? A pessoa é obrigada a receber coisa melhor? Se é obrigada a receber coisa melhor, também pode ser obrigada a receber coisa pior. Ninguém é obrigado a prestar nem coisa pior, nem coisa melhor, e ninguém é obrigado a receber nem coisa melhor, nem coisa pior. Você é obrigado a receber o que ficou acertado no contrato. Então, se o que ficou acertado no contrato era devolver o Fusca, a minha obrigação e a sua obrigação seria o quê? A minha de devolver e a sua de receber. Mas eu posso propor entregar outra coisa no lugar? Posso, se você vai aceitar, dação em pagamento. É isso que vocês viram em Direito das Obrigações semestre passado. Esse aqui é o cuidado que eu quero que vocês tenham só quando a gente vai falar de infungibilidade, ok? Deixa eu ver aqui, Rafael perguntando. Rafael, só essa regra da infungibilidade se enquadra também no contrato de depósito? Sim, Rafael, também.
nos bens que você deposita também há uma infungibilidade. Por exemplo, eu deixei meu carro parado no estacionamento da Unite, é um contrato de depósito, e aí, quando eu vou pegar o carro, está um outro no lugar. Pode acontecer isso? Por exemplo, vocês conhecem o Rosmar, não conhecem? Todo mundo conhece o professor do Camaro amarelo. Tá? Rosmar tem no carro dele colado, não sei se é um adesivo, uma plaquinha, não me lembro agora, estava até conversando com ele sobre isso, que é esqueci agora, dos Autobots. Ele colou uma plaquinha, um adesivo no carro do lado dos Autobots, para ficar parecendo mesmo o Bumblebee. E aí eu estava falando com ele, rapaz, você botou? Ele falou, botei. Você gostou? Eu falei, Rosmar, até gostei, acho legal. Mas uma coisa você tem que prestar atenção, você é juiz federal e esse carro já chama muita atenção. Se você bota isso, aí todo mundo vai saber que é você. Tá? Aí é uma coisa só que você tem que ter cuidado com a tua segurança pessoal. Aí eu falei isso. Mas bora lá. Rosmar deixou no estacionamento o Camaro dele amarelo com a plaquinha dos Autobots. Quando ele volta da aula, ele chega e está lá um Camaro amarelo. Só que Decepticon. Olha o perigo que seria para ele andar nesse carro, voltar para casa e o que pode acontecer com a segurança dele. Porque ao invés de andar no Autobot, ele está andando agora de Decepticon. Então vejam, olha o risco que pode acontecer. Aí, Rafael, brincadeira à parte, tem que devolver a mesma coisa, porque seria, no caso, infungível. Essa é que é a ideia que a gente vai ter no contrato de depósito. Aí a importância do conhecimento anterior. Entendeu, Silveli? Você tem que ter atenção nisso, volte lá para o livro volume 1 de Direito Civil, para ver essa definição de bem fungível e infungível, porque como você não fez ainda essa disciplina, vai fazer depois, isso pode te prejudicar em alguns contratos. O depósito, que o Rafael falou, e esses dois que eu estou falando aqui, que é o mútuo e o comodato. Tá? Aí vamos lá, Silveli, no contrato de mútuo caberia juízo arbitral. Não só em todos os contratos, Silveli, não só no contrato de mútuo, tá? Em qualquer outro contrato. Tá? Mas vamos lá. Everly, o que você não entendeu? Me diga aí. Que parte que você não entendeu, Everly? Vamos lá. Esse nome que falou, qual o nome? Do carro? Deixa eu explicar, Everly. Você já assistiu o filme dos Transformers? Se você assistiu o filme dos Transformers, aí você vai entender o que eu estou falando. É uma brincadeira, é uma piada, na verdade. Como eu cresci com essa história, porque isso era um desenho dos anos 80, quando eu era pequenininho, eu assisti o filme dos Transformers, é lembrança de criança. Os Autobots são os carros bonzinhos que viram robôs, e os Decepticons são os carros malvados que viram robôs. Então eu fiz a brincadeira com o Rosmar dizendo, ele deixa no estacionamento o carro que é um Autobot, e quando ele volta tem um Decepticon. Então, é por conta disso, Everly. Não é, eu estava preocupado que você não tivesse entendido alguma coisa de contrato. Na verdade, o exemplo não foi tão claro para você. Tá? Mas vamos, vamos lá. Não vou mandar você assistir o filme, que você vai achar muito besta. Tem gente que não gosta, mas para quem é dos anos 80, a geração atual agora de tudo, de filme, de tudo, parece que a minha geração está tomando conta do mundo, que tudo está saindo coisa da época da gente. Algumas coisas estão estragando, né? Eu só vejo desenho da minha infância agora sendo refeito e com um desenho cada vez mais tosco. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Vejam, o que seria a ideia, então, de fungibilidade e infungibilidade? A possibilidade de substituição, óbvio, por outro bem do mesmo gênero, da mesma qualidade, da mesma quantidade, e da impossibilidade, nem mesmo se for um igual. Nem mesmo se for do mesmo gênero, da mesma quantidade, da mesma qualidade, eu posso substituir se ele for infungível. Então, toda vez que vocês ouvirem essa expressão infungível ou fungível, é isso. Por exemplo, falei logo no comecinho, a gente usa essa expressão para recurso em processo.
Ah, esse recurso é fungível, esse recurso é infungível. Significa o quê? Se eu der entrada num agravo, num lugar de apelação, o tribunal vai admitir? Aí começa a discussão sobre a fungibilidade ou infungibilidade recursal. Porque aí vai ser admitido no lugar do outro ou não vai ser. Né? Isso se discutia muito, em especial antigamente, porque você tinha recurso de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias, tinha recurso que exige documentação, outro não. Aí se alegava a fungibilidade ou não dos recursos nessa questão. Então, um termo que recorrentemente vai bater no ouvido de vocês. Daí a necessidade de entender a possibilidade ou impossibilidade de substituição. Fungível, substituível. Infungível, insubstituível. Vocês vão ver isso no material. Aqui nos slides, deixa eu botar aqui porque eu não abri a apresentação. Deixa eu ver que agora vai para vocês. Vocês vão ver aqui no material, quando a gente vai falar aqui, deixa eu só, a gente já viu, é porque eu estava dando aula de manhã. A gente vai ver aqui empréstimo, tudo aquilo que a gente já falou, e vai ver o quê? Que o contrato pode ser de empréstimo mútuo ou pode ser comodato. O mútuo vai ser empréstimo de coisa fungível, o comodato vai ser de coisa infungível. Aí aqui eu vou falar uma coisinha com vocês sobre contrato real e sobre transferência de posse e de propriedade. Aguardem que a gente ainda vai fazer um pouquinho de introdução antes de entrar em contrato de mútuo. Mas vejam aqui o que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu agora apresentar a legislação para vocês. Quando a gente vai para o Código Civil, e chega no capítulo 6, ele diz, vamos lá, do empréstimo, seção 1, do comodato. Artigo 579. O comodato é empréstimo gratuito de coisa não fungível. Então, vamos lá. O comodato vai ser empréstimo de coisa não fungível. Sempre vai ser gratuito, enquanto o mútuo ele pode ou não ser oneroso. Mas aqui sempre vai ser gratuito, não tem chance de cobrar alguma coisa. Ah, calma lá, professor. Como é que você disse que pegar livro na biblioteca é comodato, se quando eu pego e atraso, toda vez eles me cobram a multa? Como é que isso vai acontecer? Vocês vão ver sábado, quando a gente for ou começar a falar, ou ver tudo sobre comodato, a gente vai estar falando sobre contrato de comodato, e eu vou dizer para vocês, olha, contrato de comodato, ele é gratuito, mas se você atrasar, se cobra aluguel. Então, eu explico isso depois para vocês, é só para ficar aqui na memória, para ficar corroendo a cabeça de vocês. Então, quando eu falo de comodato, eu estou falando de quê? De empréstimo de coisa infungível, não fungível. Quando eu vou falar de mútuo, então vamos lá, pular, seção 2, do mútuo, artigo 586. O mútuo é empréstimo de coisa fungível. Então, o que define, o que diferencia um contrato do outro, não é, na verdade, em si, características, detalhes sobre esse contrato, mas o que define em si é a coisa emprestada. Se é impresso uma coisa que é substituível, é mútuo. Se eu empresto uma coisa que é insubstituível, é comodato. Mas eu posso emprestar o que eu quiser. Aquilo que eu tiver posse ou aquilo que eu tiver propriedade, eu posso emprestar. Não tem problema. Então, esses livros são meus. Se você disser, professor, eu preciso do livro do Paulo Lobo. Cadê? Livro do Paulo Lobo. Professor, eu preciso de um livro seu. Olha, aqui, desse grandão aqui para cá, é meu. São livros que eu escrevi, ou tudo ou uma parte. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar, eu preciso emprestado, vou emprestar. Você vai me devolver outro? Já pensou? Eu te empresto 21 lições para o século XXI do Yuval Harari, e você me devolve o quê? 21 lições do Moção para você enfrentar a quarentena. Aí não dá. O livro do Moção é muito melhor. Aí você não vai competir com o livro do Yuval Harari, que é um cara desconhecido, que ninguém nunca ouviu falar dele, só no resto do planeta, tirando o Brasil. Então, quando a gente vai falar de empréstimo, se eu estou falando de um livro, é um bem que é infungível.
Mas se vocês chegam para mim e falam, professor, me empresta dinheiro aí, porque não comi desde manhã, estou sem dinheiro aqui, o negócio está triste. Eu provavelmente até vou dar o dinheiro para você, mas vamos lá, estou te emprestando, R$ 10. Vá lá, faça o teu lanche e depois vem para a aula. Beleza. O que a gente fez? Mútuo. Você vai me devolver esse dinheiro de que forma? De repente, você assalta um mendigo, pega tudo que é moeda dele, um sacão de moeda de R$ 10 em moeda, fala, professor, trouxe para você, tá aqui. Eu cheguei e disse, não sei se eu levo, se eu não levo, se eu dou, se eu não dou para o professor, está aqui, Então vamos lá, outra piadinha de quem é velho dos anos 80, porque vocês não assistiram a escolinha do professor Raimundo, não sabem do que eu estou falando. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de contrato de mútuo e de comodato, a gente está falando de empréstimo. E aí, quando a gente vai falar de empréstimo, a gente vai começar, de todos os contratos em espécie que a gente viu aqui, a sair dos contratos consensuais e vamos entrar nos contratos reais. Vamos lembrar, critério de classificação, primeira unidade, em que a gente classifica contratos consensuais e contratos reais. O que eu disse? Todo contrato tem consensualismo. Tudo. Não existe contrato sem consenso. Contrato sem consenso, falta um elemento essencial à existência do contrato, que é o quê? Vontade. Consenso é vontade. Só que não é qualquer vontade. Por exemplo, se eu dissesse, para existir contrato tem que ter vontade. Aí eu chego para o marido e pergunto, quer casar com ela? Sim. Chego para a esposa e pergunto, quer casar com ele? Não. Eu os declaro marido e mulher. Mas como? Ela disse não, você vai casar mesmo assim? Não. A lei exige que tem que ter vontade. Sim, não são vontade, pronto, eu estou casando. Não é assim. Eu tenho que ter um consenso. Qual o consenso? Quer vender? Quer comprar. Quer alugar? Vou pagar aluguel. Quer casar? Quero casar. E assim por diante. Então, a gente, para ter contrato, eu preciso de consensualismo. Não existe contrato sem consensualismo. E aí a gente passa a ter uma falsa sensação que os contratos reais não seriam consensuais, porque, na verdade, eu classifico em consensual e real. Logo, o real não pode ser consensual. O que acontece é que o contrato consensual, basta o consensualismo. O consensualismo sozinho é suficiente para você ter o contrato consensual. Então, compra e venda. iPhone X. Não sei nem quanto é que está custando hoje um novo, mas bora lá. Vendo por R$ 200. Quer comprar? Aí vocês dizem, quero, vou comprar, na hora. E a gente fecha negócio. Fiz a venda? Fiz. Eu fiz a proposta, você aceitou, está feita a venda. Mas não entreguei ainda a coisa. A entrega da coisa tem a ver com adimplemento e inadimplemento. A entrega da coisa ela não tem a ver com o fato de existir ou não contrato. O contrato já existe na hora que a gente teve vontade de proposta, de aceitação e consenso entre as vontades. Então, a gente passa a ter, nesse caso, o contrato de compra e venda. Mas basta ter consenso para ter empréstimo? Bora lá. Eu sou o Banco do Brasil. E vocês chegam ou num caixa eletrônico ou na agência mesmo para um funcionário e diz, estou precisando de um empréstimo. Ok, teu nome é limpíssimo, vamos abrir uma linha de crédito para você de R$ 200 mil. Você precisa quanto? Não, só 10 mil. Beleza, assine aqui que você aceita as condições de juros e tudo mais. Eu assino, o banco assina, cada um pega a sua via e o banco nunca me entrega o dinheiro, não deposita na minha conta. Existe empréstimo? Não. Por quê? Porque o empréstimo é um contrato, mútuo e comodato, tanto faz, e depósito, que o Rafael perguntou agora há pouco sobre a infungibilidade, também é contrato real. Não existe contrato real sem que a coisa seja entregue. Se a coisa não for entregue e se não houver vontade, não existe. Então, não basta apenas a vontade, não basta apenas entregar a coisa. Você tem que ter vontade e a coisa tem que ser entregue. Por exemplo, eu acho que eu falei já desse caso com vocês quando a gente falou de classificação. Mas, por exemplo, tem um caso lá do escritório de uma senhora que foi entregue na conta dela sem ela perceber, ela não percebeu,
foi depositado na conta dela R$10.000. Você vai falar, como que a pessoa não percebe que foi depositado numa conta R$10.000? Gente, você tem pessoa que tem muita movimentação de conta bancária e às vezes acompanha e se perde nas movimentações. E você tem pessoas que não olham nunca movimentação de conta bancária. Eu, depois de ter tido alguns problemas na minha vida, eu só vivo com SMS e aplicativo vendo movimentação. Por exemplo, eu pego um cartão da minha mulher, ela pega o meu cartão, usa sem avisar para o outro que pegou ou vai usar, recebeu alguma coisa no aplicativo, um já liga para o outro dizendo, você gastou, gastei. Então tá, beleza. Não é nem para discutir por que gastou, quanto gastou, nem nada. Só por segurança. Só por segurança. Eu recebi um aviso de gasto no Rio de Janeiro, um dia desse, do meu cartão do Santander. E eu não estava no Rio de Janeiro, eu estava em Maceió. O que eu fiz? Bloqueei o cartão na hora. Cancelei aquele gasto, eles estornaram do meu cartão aquele gasto e me mandaram outro cartão para que eu tivesse segurança. Então, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter que ter um cuidado aqui, em que eu só vou poder ter um contrato de empréstimo se a coisa é entregue. E se eu pedir, se houve o consensualismo. Então, vamos lá, como eu estava dizendo. Tá? Às vezes a pessoa nem olha o que tem na conta. Muitas vezes a pessoa não faz isso. Essa pessoa recebeu 10 mil na conta e começou a ter descontada da sua aposentadoria mensalmente uma quantia, mesmo que seja pequena, era quase R$200, mas começou a ser descontado da sua aposentadoria. A pessoa já ganhava salário mínimo, né, de aposentadoria, então você ganha R$1.045, tirar 200 é muito dinheiro. Pode não ser para vocês, pode não ser às vezes para mim, mas para ela com certeza será. Então começa a descontar do empréstimo que mesmo que ele tenha recebido, ele não pediu. Existe o contrato de empréstimo? Não, não existe. Para a existência do contrato de empréstimo, que é um contrato real, precisa a entrega da coisa, mas não basta a entrega. Se você não pediu, na verdade, não há empréstimo. Eita, professor, então se eu não pedir, a coisa me é entregue sem eu pedir, é o quê? O que diz o Código de Defesa do Consumidor quando me mandam uma coisa e eu não pedi? Amostra grátis. E aí vai ser esses 10 mil amostra grátis? Foi o que eu pedi no processo. Eu pedi que os 10 mil fossem amostra grátis, que o juiz fixasse danos morais, porque foi feito um empréstimo com assinatura falsificada dela. A gente fez o processo para provar isso, tá? Então tem um incidente de falsidade no processo. E em paralelo a isso tudo, a gente ainda fez o quê? Pediu a devolução do que foi descontado na aposentadoria dela em dobro. Porque se o outro lado sabe que é indevido, tem que devolver em dobro. Professor, que absurdo, como é que faz isso com a empresa? Quando a gente fez a audiência, a advogada na hora disse, não, foi ela que assinou, isso e aquilo, e a minha cliente ficando com raiva, soltando fogo pela venta. Acabou a audiência, ela falou, agora acabou, vou abrir o jogo, que é em off. Se vocês disserem que eu falei isso, não é verdade. Está acontecendo isso muito, é empregado que tem que bater meta e está falsificando o contrato. É a empresa que está perdendo com isso. Eu não posso chegar aqui e reconhecer, eu posso chegar aqui e fazer uma oferta de um acordo. Se esse acordo é suficiente para a senhora, a gente resolve. Mas se não for suficiente, não vai dar. Então, vai lá, tenta fazer o acordo, não rola, vai para a instrução. E aí, provado que não é verdade, vai acabar pagando dano moral, entre outras coisas, devolvendo dinheiro, perdendo dinheiro. Então, veja como é que funciona. Se eu não pedir um empréstimo e ele foi depositado, ou eu pedi e não foi depositado, não existe contrato de empréstimo. Porque o contrato de empréstimo é um contrato real. Não basta para esse contrato que você entrega a coisa, e nem basta para o contrato que você só tenha uma assinatura num papel dizendo que você aceita os juros, que vai começar a pagar a parcela na data tal. Imagine, o dinheiro nem me foi entregue, eu já tenho que pagar a primeira parcela. Não tenho. Por quê? Porque é um contrato real. É isso que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta. Gente, ouviu aqui um sinal disparando, eu vou ficar olhando de tempo em tempo se tem pergunta, porque quando dispara aqui um sinalzinho, é gente pedindo para entrar.
Hoje eu tive um problema na aula de manhã e eu resolvi decidir, já estou avisando agora para todo mundo, ninguém peça para entrar com outro e-mail que não seja o seu e-mail pessoal, não o seu e-mail institucional, porque eu não vou autorizar mais. Tá? A pessoa que estava tentando entrar hoje de manhã estava tentando entrar com o meu nome. Então aparecia lá, José Barros está tentando entrar. Eu falei, não, José Barros está tentando entrar? Eu fiquei preocupado porque vai que amanhã essa pessoa começa a escrever um monte de coisa e aí todo mundo vai dizer, é o Zé Barros que está falando. Eu falei, não, gente, tem alguns Zé Barros na turma? Não. Então não vai entrar. E passou a aula inteira me enchendo o saco hoje de manhã. Tá? Já mandei um aviso para essa turma de manhã dizendo, olha, se alguém tentar entrar sem ser por esse e-mail, não vai mais. Então, estou avisando já para vocês aqui, eu ouvi aqui no chamado, qualquer colega que não for entrar pelo e-mail institucional, não entra mais. Eu mesmo fui entrar agora, não estava conseguindo, e descobri que eu não estava no e-mail institucional. Eu entrei pelo e-mail institucional e entrei de boa. Tá? Então, preste atenção só nisso, para a gente evitar problema, porque tem gente, às vezes, maliciosa querendo fazer alguma coisa, e a pessoa ainda fica dizendo, tem um presente para você, aí depois mandava no outro. Tá? Vou fazer reclamação na coordenação do outro, eu não posso ficar sem receber a presença. Tá? Entrando com meu nome, José Barros, aí depois tinha José Barros, depois Josué Barros, tá? Um monte de nome para tentar ver se me enganava para poder entrar. Eu fico preocupado com isso, e vocês também tenham preocupação com quem vocês mandam aí o link de aula, porque às vezes pode ser alguém malicioso, tá? Então, só para vocês terem cuidado. Mas vamos lá. Voltando para o que eu estava falando. A gente está falando... Tem a mesma coisa que está no Classroom. Se tiver diferente, você me avisa, mas tá aparecendo como diferente, tá? Porque está visualmente diferente. Eu mexi para botar ele por aquele formato widescreen. Mas o conteúdo é o mesmo, que eu baixei direto do Classroom. Se tiver diferente, me avisa. A cor, pronto. A cor tá certo. Tá? Eu mexi, tava meio feia aquela outra cor, eu botei um azulzinho mais bonitinho, ou menos feio. Tá? Então, foi mais por conta disso, Carol. Não se preocupe, não, que o conteúdo é o mesmo. Não mexi no conteúdo, só mudei na cor e o formato. O de vocês está aquele mais quadradinho, eu botei o widescreen, que fica visualmente melhor na tela do computador. Ainda mais o meu, que é widescreen, pelo menos para mim, eu acho que fica melhor. Mas de resto, não mexi nem na formatação do texto. É o mesmo formato de texto para não ter problema para vocês visualizarem, caso estejam aí no celular ou algo do gênero. Mas vamos lá. Então, voltando aqui. Quando a gente vai falar sobre contrato de empréstimo, esse contrato ele é real. Então, espero que vocês tenham entendido isso. A gente voltou para a classificação de bens lá do segundo período, voltou para a classificação de contratos da primeira unidade aqui em contratos, para a gente poder entender o que é o mútuo e o comodato. Ainda assim, não cheguei onde eu queria, que é para começar a falar de mútuo com vocês. Para a gente começar a falar de contrato de mútuo, e aí já entrando um pouquinho no mútuo, mas eu ainda quero falar também do comodato, que é o próximo assunto nosso. Quando a gente vai falar de contrato de empréstimo, normalmente a gente pensa o quê? Vamos lá. Esse copo pertence a José e ele vai emprestar para Maria. Quando José empresta esse copo para Maria, ele está emprestando o quê? Está entregando o quê para Maria? A posse ou a propriedade do copo? O que vocês acham? Se eu entrego a posse, eu estou recebendo o quê? Estou recebendo o uso da coisa, eu estou recebendo o gozo da coisa, mas eu não posso dispor dessa coisa. Só há disposição quando você tem posse. Então, por exemplo, se vocês pegam um livro da biblioteca, bora lá, pegar esse livro aqui que meu menino vive entrando aqui nesse escritório para mexer em tudo. Faz uma bagunça aqui, às vezes os livros estão tudo empurrado, sai uma confusão. Vocês ficam dizendo, ele é lindinho, isso e aquilo, até deixar ele na casa de vocês meia hora. Aí vocês vão começar a ver o capeta. Então, vamos lá. Esse livro aqui, vocês pegam ele emprestado comigo, esse livro do Fernando Scaff, e esse livro que vocês vão pegar aqui emprestado comigo,
vocês vão receber em quê? Em comodato. Sendo comodato, vocês, de fato, vão receber a posse do livro. Só que, quando a gente vai falar de mútuo, como é que eu posso gastar, ou seja, dispor o dinheiro? Como é que eu posso receber uma semente e plantar a semente, ou seja, dispor da semente, se eu não recebo a propriedade? Se eu recebo apenas a posse? Então, imagine, se eu recebo uma nota, aquela nota que foi impressa dobrada, ou a número 1 do Tio Patinhas, uma moeda de coleção. Por exemplo, na minha coleção eu tenho uma moeda, tudo é coisa herdada da minha mãe. Nada foi coisa comprada. Eu até ganhei de alguns colegas algumas coisas. Tem um aluno que me deu uma vez um cheque dos anos 40. Muito bonito esse cheque, eu tenho guardado até hoje esse cheque. A minha coleção é desse jeito. Não tenho nada de profissional, não sou nenhum especialista. Mas eu tenho uma moeda que está muito bem conservada, uma moeda de 100 réis, de 1887. Eu me lembro do ano exato aqui, porque é um ano antes da abolição da escravatura. E ainda tinha o símbolo do Império nela. Então tinha lá falando de Dom Pedro, tinha o símbolo do brasão do Império nela, toda bonitinha, essa moeda. Se vocês pegam ela emprestada comigo, vocês podem chegar aqui na calculadora e falar, deixa eu ver quanto é que dá 100 réis hoje. Vou devolver para o José Barros. Gente, para mim, o que interessa receber reais corrigidos de 100 réis. É capaz de não dar nem R$1. É capaz de não dar nem R$1 de tanta inflação que a gente teve nesse meio tempo. Vocês não viveram isso, mas eu vivi na minha infância, quando eu era criança, o governo do Sarney, em que a inflação era de 80% a 100% por mês. A gente tinha inflação de 700%, 900%, 1000% no ano de inflação. Era uma coisa absurda. Então, se eu fosse corrigir 100 réis para hoje, era capaz de não dar nem R$1. É capaz de não dar nem R$1. E aí, pensando nisso, bora lá, tá? Eu posso devolver outra coisa no lugar? Não, por quê? Porque é comodato, é um bem que é, no caso, infungível. Então, o lógico é o quê? Se você empresta uma coisa em comodato, o que se entrega é a posse direta da coisa. Só que quando eu estou falando de mútuo, e ao invés de receber 100 réis, eu recebo 100 reais, na hora que vocês me entregam uma nota de 100 reais, de que me vale essa nota se eu não posso gastar? Então, eu não recebo posse, eu recebo a propriedade. E recebendo a propriedade dessa nota, me permite que eu faça o que eu quiser. Quero guardar, guardo. Quero trocar por 2,50, troco. Se eu quiser pegar uma de 50 dessas e gastar, eu posso. E se eu quiser torrar tudo com o que não presta, em coisas fúteis, todos os 100 reais eu posso? Posso também. Eu recebi a propriedade desse dinheiro. O maior exemplo disso é o quê? Por exemplo, uma das coisas que se faz muita acusação, mas está dentro da lei, não há um impeditivo legal, são produtores rurais que tiram empréstimos junto ao Banco do Brasil para financiamento de plantio e acabam pegando esse dinheiro que é a juros baixos, porque é utilizado para a produção rural, e produção rural há um certo subsídio do governo. E essas pessoas, ao invés de usar na plantação rural integralmente esse dinheiro, pegam uma parte e troca de carro. Vou comprar uma caminhonete nova. Se empréstimo fosse para troca de carro, ele tiraria empréstimo para troca de carro. Mas ele pega esse dinheiro, troca numa caminhonete nova, na crença que ele vai plantar e colher exatamente o que ele imagina. E se no final das contas não der, o que ele vai fazer? Toca correr para vender a caminhonete e poder pagar a dívida. Por quê? Porque ele não plantou tudo que devia, a safra não saiu quanto ele imaginava e ele não tem recursos suficientes para pagar aquilo que ele pegou de empréstimo. Mas não há nenhum processo pelo banco dizendo que o senhor vai para a cadeia. Por quê? O senhor pegou o dinheiro que era para fazer plantio e, ao invés de plantar, comprou uma caminhonete. O que interessa para o banco é o quê? No vencimento ele vai ter que pagar o dinheiro. Se ele não pagar, o banco vai tomar o que ele deu como garantia. Normalmente, o que a gente dá como garantia quando a gente tira o empréstimo para a produção rural?
Às vezes você dá a sua fazenda como garantia. E o banco vai lá e pode tomar a tua fazenda. Eita, professor, mas mesmo se for a única, para quem não assistiu aqui, Teoria Geral do Direito Civil, e ainda não assistiu Direito de Família, porque Direito de Família vocês só vão ver lá no 6º período, para quem não viu isso, bem de família não é absolutamente impenhorável. Bem de família é impenhorável, mas ele é impenhorável apenas e tão somente nas situações que a Lei 8.009 de 90 e o Código Civil prevêem. Por exemplo, a Lei de Bem de Família, ela diz, o bem de família pode ser penhorado, entre outras hipóteses, quando o bem é dado como garantia para pagamento de dívida. Então, olha lá, posso tomar a fazenda da pessoa, a fazenda que ela mora, o único bem que ela tem na vida? Posso. Por quê? Porque ela deu em garantia. Se ela não deu em garantia, eu vou tomar qualquer outro bem penhorável. Mas se ela deu, eu tomo esse. Eu vou tomar esse, porque foi dado esse bem como garantia. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui, porque quando a gente vai falar de mútuo, o contrato de mútuo não transfere apenas a posse. Eu transfiro a propriedade da coisa. Aí vamos lá. Everly está perguntando, e a pessoa vai morar onde? Everly, a pessoa devia pensar nisso antes de dar o bem que ela mora em garantia. Tá? A casa da pessoa, ela serve como moradia, direito fundamental, e serve para a proteção do indivíduo, desde que ele não abra mão dessa proteção. Tá? Então, vejam, o que acontecia antigamente, antes de existir o bem de família? Na República do Texas, antes do Texas ser um estado dos Estados Unidos, houve uma crise e os fazendeiros deixaram de pagar os seus empréstimos e estavam correndo o risco de perder os utensílios de fazenda e perder as fazendas. A República do Texas baixou uma lei, que é o Homestead Act. E aí, quando baixa essa lei, cria o quê? Um sistema de proibição. Você não pode tomar a fazenda do fazendeiro para pagar a dívida do fazendeiro. A gente criou esse sistema, criou. Daí nasceu a ideia de bem de família. Quando nasce daí a ideia de bem de família, a gente começa a dizer, olha, quando tem entidade familiar hoje, a dignidade, você protege o bem de família e torna ele impenhorável. Mas a lista é tão grande, Everly, de penhorabilidade de bem de família, que você nem imagina. Por exemplo, eu posso penhorar por pensão alimentícia. Antes da alteração recente da lei, podia ser por dívida de empregado doméstico também. Posso penhorar por dívida de IPTU, dívida de condomínio, dívida do próprio imóvel, ou seja, comprei imóvel, parcelei e não paguei. Dívida do imóvel porque ele foi dado em garantia. Expropriação quando esse imóvel foi adquirido como fruto de crime. O caso, que aí é uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal, que a cada 6 meses vem a nova jurisprudência, porque o Supremo ele emite jurisprudência prêt-à-porter, tem a coleção outono, inverno e primavera, verão, então, vira e mexe, ele muda a interpretação para dizer o quê? O contrato de locação de imóveis, o fiador pode ter o bem de família penhorado, como diz a lei. E outras vezes o Supremo vai lá e dá a decisão dizendo, não pode penhorar o bem de família. A gente tem, por exemplo, a decisão do plenário dizendo que pode penhorar, e tem decisão de turma mais nova dizendo que não pode penhorar. Então, olha lá, a gente tem N hipóteses. Recentemente, o Bolsonaro colocou mais um caso, que é o quê? Fraude de previdência. Quem cometer fraude de benefício de previdência pode perder o bem de família. Para onde vai? Debaixo da ponte. Esse é que é o problema. A pessoa tem que fazer as coisas, tem que assumir dívida conscientemente daquilo que ela pode ou que não pode fazer. Então, nesse caso, Everly, se a pessoa mora na fazenda, se mora numa casa, num apartamento e perde, não tem onde morar. É o que pode acontecer. E aí a gente tem que ter cuidado com o quê? Por exemplo, eu tenho um bando de dívida, mas nenhuma dívida eu dei minha casa como garantia. Pode tomar meu carro, pode tomar um monte de coisa que é penhorável, mas minha casa não. Se eu tiver um quadro de Pablo Picasso aqui, eu tenho a Guernica do Picasso aqui nessa parede, e aí eu digo, não, olha, esse pode tomar, porque é uma obra de arte. Mas pode tomar a minha casa? Não. Mas se eu chegar e falar, me empresta 100 mil,
Se eu não pagar, toma a minha casa. Depois eu digo, era brincadeirinha, pode não tomar minha casa? Não, já é tarde, o banco vai lá e toma. Então, cuidado é ver só por isso. A gente estuda isso está no Código Civil, e isso está na Lei 8.009 de 1990. Em especial, a maioria desses casos que eu estou falando aqui está na lei, não está no Código Civil. O Código Civil só fala de duas hipóteses, que é taxa de condomínio e imposto predial e urbano. Mas quando você vai falar da Lei 8.009 de 90, ela deve ter, eu acho que, vamos lá, vou chutar aqui, mas deve ter entre uns 10 e 15 casos de penhorabilidade de bem de família. Tem bastante hipótese. Tá? Mas vamos lá, Cláudia está perguntando, então posso dar como garantia o único bem que tenho? Pode, Cláudia, pode. Você pode dar como garantia o único bem que você tem. Qual a lei? Lei 8.009 de 1990. Vou botar aqui para você ver. Tá? Lei 8.009 de 1990, que é a nossa lei de bem de família. Ela regula como acontece aí as disposições sobre bem de família. Repito, não é só ela. Tem também no Código Civil. Tem uma diferença do Código Civil, porque o bem de família dessa lei é o único bem da família. E o bem de família no Código Civil é um ato voluntário de você dizer qual bem é o bem de família. Por exemplo, no Código Civil eu posso ser milionário e eu digo que 1/3 do meu patrimônio vai ser impenhorável. Eu vou decretar que 1/3 é bem de família. A lei permite fazer isso. Então, bem de família não é quando você só tem um único imóvel. Bem de família pode ser o seu único imóvel ou, se você dispor voluntariamente em testamento, 1/3 do seu patrimônio para isso. Tá? Mas vamos lá, Rafael, eu achava que havia um entendimento firmado sobre a questão do fiador. Rafael, a lei diz que pode penhorar. O meu entendimento, e de 90% dos civilistas, é que não pode penhorar. Não pode penhorar, porque seria inconstitucional, porque feriria o direito de moradia. O que acontece é que o Supremo, numa decisão plenária, ele primeiro disse que seria constitucional a penhora, e recentemente algumas decisões de turma, isso foi turma decidindo, teve decisão dizendo que era inconstitucional. Então, ainda a gente está num campo pantanoso ainda nesse assunto, tem muita coisa para discutir, mas eu vou voltar para esse assunto, Rafael e colegas, quando a gente for falar de fiança. Aí eu volto para discutir isso com vocês e vou trazer as duas decisões para vocês, porque essas decisões do Supremo, elas aplicam ou não. Eu gosto da decisão da turma, vou ser bem sincero, tá? Mas o plenário vale mais do que turma. E uma delas aplica uma teoria que eu acho horrorosa, que é a teoria da análise econômica do direito. Desculpe quem gosta dela aqui, mas eu não sou muito fã. Aí eu explico ela para vocês verem como é que funciona. Mas, a rigor, a gente vive num campo pantanoso de não saber para onde a gente vai. Mas fala lá. Ô, professor. Fala. Como o senhor falou que vai trazer melhor essa explicação, eu gostaria, em parte, porque nós tivemos uma aula passada, eu não recordo agora em que matéria foi, que não podia, o único que poderia perder o seu único imóvel seria se fosse um fiador, que ele deu o seu bem como fiança, ou não, a pessoa não pagou a dívida e vai requerer do fiador, e se o fiador só tem para pagar o seu imóvel, ele pode perder o imóvel. Mas a pessoa não perderia o seu imóvel se só tiver aquele. Então, foi isso que, pelo menos o que eu entendi, o que passou na aula passada. Aí o senhor trouxe essa explicação melhor né? de outro professor. Eu não recordo qual foi a matéria. Vou te mostrar agora aqui. Vamos lá. Vou mostrar aqui para você. Vou abrir aqui a Lei 8.009 de 90 para você dar uma olhada aqui. Tá? Veja aqui, ó. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Vamos direto no artigo que fala sobre isso, só para vocês verem aqui. Vamos lá. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza. Então, o que a gente vai poder fazer? Eu posso opor, posso fazer a defesa alegando a impenhorabilidade quando? Sempre. Exceto, salvo se movido. Então, vamos lá. Lembra que eu falei do empregado doméstico? Foi revogado em 2015, em razão de crédito de trabalho da própria residência e respectiva contribuição previdenciária.
mas continua as outras hipóteses. A gente vai ter aqui, ó, pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição de imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato, pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário. Então, se eu sou casado, metade é da minha mulher, metade é meu, não pode tomar tudo. Então, que com o devedor integra união estável conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida, para a cobrança de imposto predial, territorial, predial IPTU, territorial ITR, que seria rural, taxas e contribuições devidas em função de imóvel familiar, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, que a gente estava falando aqui, fui tirar um empréstimo, dei a casa como garantia. Então, esse assunto acabou caindo aqui incidentalmente no empréstimo. Olha aí, eu fui tirar um empréstimo e dei a casa como garantia. Garantia sobre bens imóveis é o quê? Hipoteca. É o que a gente está vendo aqui. O ter sido adquirido como produto de crime para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento de bem. Aí a gente vai ter a discussão, olha aqui, ainda aqui o texto, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. E aí, este inciso aqui é que o pau come no Supremo Tribunal Federal para decidir se é constitucional ou não. Eu acho que é inconstitucional, vou ser bem sincero. Mas isso é a jurisprudência pré-Porter que a gente estava falando aqui, eu acho que era com o Rafael, e que uma hora decide de um jeito, outra hora decide de outro. As últimas decisões foi pela inconstitucionalidade, mas foi decisão de turma. A decisão de maior peso, mais criticada, é do plenário, que tem um bom tempo, já tem alguns anos ela. Eu cheguei até a fazer uma palestra sobre isso, não me lembro se foi no Paraná, se foi em São Paulo, eu cheguei a discutir isso. Né? E tenho até um texto escrito sobre isso, tá aqui, deixa eu ver aqui qual é. Esse aqui. Tá? Esse aqui é o de obrigações, não, é o laranjinha. Tá? Esse aqui, de direito de família. Tá? Aí tem um texto meu aqui, justamente falando sobre isso, sobre a questão da penhorabilidade e impenhorabilidade do bem de família. Tá? Aí conheço um bocadinho aqui desse assunto, apesar desse texto ser antigo, deixa eu só ver aqui de quando é esse livro, 2010, já tem 10 anos que eu escrevi isso, tem tempo. Tá? Até o texto está ficando velho, quanto mais ele. Tá? Gente, tem alguma dúvida até aqui? Vamos lá, eu vou mais ou menos fechar aqui, entrando no Código Civil para vocês, para a gente poder fechar a aula. Tá? Entrando aqui a parte do mútuo, que a gente estava falando no Código Civil, tá? A parte que a gente fala de propriedade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Eu estava buscando, por isso que eu fico às vezes com essa cara de retardado olhando aqui para a tela, eu estava buscando aqui na outra janela. Tá? Mas vamos lá. Então vejam aqui, o artigo 586 sobre mútuo diz o quê? É um empréstimo de coisa fungível. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ou seja, não é a mesma coisa, já que há uma fungibilidade. Mas a gente está falando de propriedade, não de posse. Onde que a gente vai achar isso? Gente, propriedade é a mesma coisa que domínio. Domínio, propriedade, eu sou dono, eu sou proprietário. Então, vamos lá. Artigo 587 do Código Civil. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, se eu empresto uma coisa e o mutuante empresta para o mutuário, esse empréstimo não entrega a ele posse, entrega propriedade. O empréstimo que entrega a posse é o comodato. O mútuo, a transmissão que a gente vai fazer aqui é de propriedade. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu estou emprestando um livro para vocês. Esse livro que eu vou emprestar para vocês, vocês vão me devolver o mesmo livro. Eu só tenho esse aqui, ó. Só para vocês verem como é que esse aqui é a Vihara. Tem uns aqui que eu tenho uns 10 livros desses. Mas esse aqui eu só tenho esse. Esse é filho único. Tá? Aí o que acontece? Se eu emprestar e você não me devolve, acabou. Eu não tenho nem mais o livro que eu mesmo escrevi. Eu não consigo ter acesso. Então, eu empresto para você me devolver.
Mas se eu emprestar dinheiro para você, se eu emprestar sementes para você, você vai me devolver sementes. Se eu emprestar dinheiro, você vai me devolver dinheiro. Não mesmo. É como a água do rio. Eu faço sempre essa brincadeira com vocês, esse exemplo para vocês entenderem. Se eu botar um copo para pegar água no rio, na hora que eu for pegar o segundo copo, não é o mesmo rio. Porque a água não está parada, a água está correndo. Então é a mesma coisa do dinheiro. Dinheiro que me emprestam, eu vou investir, eu vou gastar e depois vou te devolver a quantia. O tipo de dinheiro, tá? Então se é real que você me emprestou, vou te devolver real. Se me emprestou 10 mil, vou te devolver 10 mil. E é isso que eu quero que vocês entendam. O que a gente vai fazer? Na aula do sábado,